Um homem enviado de Deus, primeira parte, com o tema Uma fotografia surpreendente. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. Mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, William Marion Branham. Depois de sua recuperação maravilhosa de uma condição nervosa muito crítica, o irmão Branham voltou novamente ao campo evangelístico para umas campanhas breves. Isto foi pelos fins de 1948. O que escreve esteve presente em apenas alguns cultos. Outros compromissos me impediram de reunir de imediato com o grupo. Em novembro de 1949, o irmão Jack Moody e o que escreve, recebemos um comunicado do irmão Branham nos pedindo que, se possível, nos encarregássemos novamente da direção das campanhas e também que fôssemos com ele e o reverendo Baxter em uma viagem evangelística a ultramar, a Escandinávia, na próxima primavera. Sucedeu na providência de Deus que havíamos tido êxito em cumprir outras obrigações e depois orar e considerar a oferta. Se o Senhor nos permitia, aceitaríamos seu chamado. De um ponto de vista pessoal, temos considerado um grande privilégio trabalhar com o reverendo Branham. O irmão Branham nos informou que só tinha uma reunião programada para essa ocasião, em Houston, Texas. Ele queria que fôssemos a Houston e depois nos encarregássemos de futuras campanhas. Como eu estava ocupado na tarefa de preparar este livro para sua publicação e precisava estar com ele esse tempo, consenti ir a Houston. A reunião em Houston começou um pouco lenta. No entanto, antes de terminar, algumas coisas notáveis haviam acontecido. Se faz aparente que o ministério de nosso irmão, de alguma maneira, havia se desenvolvido grandemente. Não só estavam os dons do Espírito, os quais se haviam manifestado previamente em seu ministério com aumento poder, mas uma nova manifestação era evidente. No desenvolvimento deste novo dom, acontecimentos passados das pessoas que viam na fila de oração eram revelados. Isto se manifestou de duas formas. Se aqueles que vinham para a cura eram devotos cristãos, lhe revelava acontecimentos passados em sua vida, os quais estimulavam tremendamente sua fé, de modo que, em muitos casos, as pessoas eram curadas sem uma palavra de oração. Em troca, aquelas pessoas que se aproximavam à fila de oração pelos enfermos, sem buscar devida revelação com Deus,
ou que estavam vivendo vidas licenciosas e haviam cometido pecados que não haviam sido confessados sinceramente diante de Deus. Estas pessoas eram repreendidas na mesma plataforma pelo Espírito de Deus. Seus pecados eram revelados e o intento de seus corações era trazido à luz. E praticamente cada caso, a pessoa cheia de lágrimas fazia uma confissão. Então a pessoa recebia sua cura. Muitos eram curados instantaneamente. Algo muito surpreendente ocorreu em meio à campanha em Houston, que provou ser uma vindicação divina ao ministério do irmão Branham. Certo ministro contrário que se opunha à cura divina denunciou as observações feitas pelo reverendo Bosworth, que falou em muitas reuniões durante o dia e estabeleceu um desafio público através dos jornais para debater com o reverendo Bosworth sobre o tema a cura divina na propiciação. O reverendo Bosworth aceitou o desafio e os jornais de Houston deram bastante publicidade ao assunto. Na tarde fixada para o debate, era muito evidente que a simpatia da vasta audiência estava quase inteiramente com os evangelistas visitantes. Grande número de membros da própria denominação do ministro opositor se puseram de pé como testemunhas que criam em cura divina e de fato haviam sido curados. Este sentimento aumentou evidentemente durante o serviço. O ministro opositor havia contratado os serviços do Sr. James Ayers e do Sr. Ted Kipperman, fotógrafos profissionais que tirariam uma série de fotografias dele enquanto estivesse falando. Incidentalmente, o fotógrafo, depois de tirar essas fotos, tirou uma do irmão Branham, quando falou brevemente antes de terminar a reunião. Quando o Sr. Ayers, um dos fotógrafos, foi nesta mesma tarde ao quarto escuro de seu estúdio, decidi revelar os negativos que havia exposto. Para sua surpresa, cada um dos negativos estava em branco, com exceção do que havia tirado do irmão Branham. Sua surpresa se tornou um assombro quando notou que neste negativo, imediatamente sobre a cabeça do irmão Branham, havia aparentemente um halo de luz sobrenatural. O Sr. Ayres chamou aos outros no estúdio que se vissem o negativo. Porém, quando o viram, cada um ficou perplexo e nenhum deles podia explicar a presença do halo. Na manhã seguinte, o fotógrafo comunicou ao irmão Branham, informando-lhe do estranho fenômeno que havia ocorrido em relação à fotografia que havia tirado dele na noite anterior. O irmão Branham então explicou ao Sr. Ayres que ele não estava grandemente surpreendido quanto ao sucedido, porquanto antes haviam ocorrido coisas semelhantes em seu ministério por várias vezes. A fotografia tomada em Houston era sem dúvida a mais destacada e espetacular desta manifestação sobrenatural, devido a circunstâncias raras sobre as quais havia sido tomada dita fotografia. Na mesma manhã que o fotógrafo trouxe as notícias do estranho fenômeno, o qual apareceu na fotografia, os jornais de Houston continham reportagens completas do culto em suas primeiras páginas. Naturalmente, a esta hora os jornais não sabiam nada da fotografia. É interessante notar que o Sr. Ayres,
um dos fotógrafos do irmão do ministro opositor havia feito ele mesmo observações sépticas, as quais foram incluídas nas reportagens dos jornais. O fato de que essa fotografia viesse deste homem dá mais valor à autenticidade da fotografia e, ao mesmo tempo, faz o assunto mais assombroso, se é que se necessita de mais evidência. Em continuação, incluímos algumas reportagens grandemente condensadas das reuniões tal, como apareceram nessa manhã nos jornais de Houston. Deitados em catres sobre o brilho das grandes luzes do Coliseu Sam Houston, na quarta-feira à noite, então os coxos, os enfermos, os achacosos, aqueles que naturalmente falando haviam perdido toda a esperança de serem curados, ali estão deitados quietamente, enquanto o argumento teológico no qual um torvelinho girava ao redor e sobre eles. Porque eram eles quem, segundo o reverendo Bosworth, um evangelista de fora, podiam ser curados de suas enfermidades pelo poder curador que fluía através do reverendo Branham, um companheiro do reverendo Bosworth. Porém, o reverendo W.E. Best, pastor do Tabernáculo Batista de Houston, afirmou que as curas milagrosas haviam terminado quando os apóstolos morreram e desafiou ao reverendo Bosworth para que provasse o contrário. O reverendo Bosworth, entre aclamações e gritos de amém de uma audiência de umas 8.000 pessoas, citou numerosas passagens em diferentes fontes, que ele disse, provavam que Cristo morreu não somente pelos pecados do homem, mas também pelas enfermidades físicas. Uma e outra vez ele citou a passagem bíblica, Cristo levou nossas fraquezas e carregou nossas enfermidades. Cada vez que eu repetia, as pessoas davam gritos e leves sorrisos se viam nos rostos daqueles que estavam deitados em catres. A audiência podia ouvir o empolgante discurso do reverendo Best, porém eles não estavam de acordo com nada do que ouviam. Não lhes agradou quando ele disse, eu nego que algum homem que viva na atualidade tenha o poder e o dom de curar, como os apóstolos fizeram. O reverendo Raymond Richard pediu a audiência para ouvir atentamente a cada orador. Quando vocês estiverem de acordo com o orador, digam amém. E quando não estiverem de acordo, digam não. Por cerca de 4 horas o Coliseu retumbava com amém e não. Quando o reverendo Best fazia uma pausa, o reverendo Bosworth agarrava o microfone e dramaticamente pedia aos que haviam sido curados por fé que se pusessem de pé. Cada vez centenas se levantavam. Quantos de vocês são batistas? Gritou o reverendo Bosworth. Pelo menos 100 se levantaram. Nenhum homem tem poder de curar, declarou o reverendo Best. Para a senhorita W.E. Wilbanks, na rua Titans, número 712, o reverendo Bestes estava forçando argumentos junto ao pequeno evangelista de cabelos negros que tem estado pregando todas as noites a multidões de 5.000 pessoas. Sou batista, disse a senhora Wilbanks. O irmão Branham não reclama ter poder para curar. É simplesmente a fé e o Espírito de Deus trabalhando através dele que cura a pessoa. O reverendo Best está pervertendo o sentimento dos batistas ao atacar ao irmão Branham. Geralmente a maneira como se desenrolam as curas milagrosas é que as pessoas da audiência preencham cartões aos quais são numerados e levam seus nomes.
O reverendo Brana toma um número de cartões e ora pela saúde de cada pessoa. Ocasionalmente, ele escolhe uma pessoa à sorte. Aos que assistem, lhes informa que é possível que não sejam chamados durante a tarde para uma oração individual. Porém, eles vêm noite após noite, esperando que lhes chegue sua oportunidade. A senhora Mary Georgia Hardy, da Rua Colômbia, número 708, disse que ela havia nascido de novo há 3 anos, porém que primeiro teve a experiência da cura divina há 18 anos. Depois que nasceu meu segundo filho, meus nervos se arruinaram, porém a cura pela fé me fez sentir bem e desde então tenho tido 2 meninos, disse a senhorita Hardy, que assiste à Igreja das Assembleias de Deus na Rua 18, em Ashland, nas Colinas. Assentando-se a seu lado, a senhora Green Walker, da Rua Blomgest, número 2501, apontou a sua neta de 4 anos, Diana Cox. Diana nasceu com um pé torcido. Um doutor queria lhe engessar o pé. Porém, nosso pastor das Assembleias de Deus, o reverendo J.C. Miner, sugeriu que tratássemos com a oração. O fizemos assim gradualmente e ao cabo de um período de semanas. O pé da menina se endireitou. Diana está bem agora. Faz 1 semana, durante uma oração geral do irmão Brana, a senhora W.E. Miller, que vive na estrada de Gênua, Alameda, foi curada subitamente de sinusite crônica. Ela disse: eu apenas orava pelos outros quando sucedeu. Quando o reverendo Best vociferou que havia uns que usavam superstições para enganar as pessoas de tal maneira que as pessoas eram mal guiadas em sua sinceridade e dizem que é o poder de Deus. James Ayres, um fotógrafo comercial da Rua Rust, número 1610, esteve de acordo. Brana faz uma função, disse o Sr. Ayres. De alguma maneira, nunca se aproxima dos inválidos e pessoas que têm artrites. Ele simplesmente hipnotiza a audiência. Uma nota: o Sr. Ayres, que se menciona aqui pela imprensa de Houston, foi o fotógrafo que horas mais tarde haveria de descobrir a luz sobrenatural sobre a cabeça do irmão Brana na fotografia. Depois de consultar o irmão Brana, o que escreve fez os arranjos para entregar o negativo ao Sr. George Lacy, considerado a maior autoridade sobre documentos duvidosos na área. O Sr. Lacy submeteu o negativo a exaustivas provas científicas. O reverendo Brana estava seguro que o negativo era genuíno, porém considerou sábio o fato de ter prova científica absoluta para a autenticidade. Depois de um exame completo, o Sr. Lacy fez uma declaração certificando de que cada prova demonstrou que o negativo era absolutamente genuíno e que não se havia alterado ou retocado, nem tampouco era uma dupla exposição. O reverendo Brana então deu permissão para os estúdios reproduzirem cópias da foto, insistindo, no entanto, que ele não tomaria nada pessoalmente do que produzisse sua venda, sendo que permitiria que se desse em certa porcentagem às empresas missionárias de ultramar nas quais estava interessado. Outro destacado acontecimento em relação ao fenômeno que apareceu na fotografia foi o fato de testemunhos independentes virem de várias pessoas
corroborando o fato de que a luz sobrenatural apareceu sobre a cabeça do irmão Brana. Alguns testemunhos vieram daqueles que nesse tempo ainda não sabia nada da fotografia. Um muito típico é o da senhora Grace Cursey, RT1 Box 108, Cleveland, Texas, que diz como um católico se converteu ao ver esta luz sobrenatural.